As ondas curtas, elas são ondas de alto poder vibratório. São ondas de imenso poder transformador do campo espiritual. Então são ondas que irradiamos em estados menos comuns da mente, tais como as orações fervorosas, né? Em estados de emoções profundas, aquelas dores indizíveis, aquelas preces que fazemos em situações de desespero, aquelas súplicas bem aflitivas, ou em laboriosas concentrações de força mental, que até alguns estados de meditação consegue se atingir essa concentração mental bem sustentada. Ocorre essa irradiação de ondas curtas, que ela é de uma vibração transformadora do campo espiritual da pessoa, das energias vibratórias da pessoa, das emoções. Um exemplo muito interessante da vida do Cristo foi quando ele tinha acabado o momento de suas pregações, ele estava andando junto à multidão inteira e de repente ele para e sente: alguém me tocou, alguém me tocou. Nesse momento Pedro pergunta e afirma também: mestre, como? Estamos no meio da multidão? Todos encostam. Alguém me tocou, diz ele, pois de mim saiu uma virtude. Ao olhar no lado, para o chão, ele avista uma mulher. A mulher, esta, sofria de hemorragia há muitos anos, muito tempo. E ele se recolhe a ela e diz: a tua fé te salvou. Esta passagem ilustra a aplicação de ondas médias, que são de ondas curtas, que são ondas de imenso poder transformador do campo espiritual. Aquela mulher, ela tinha tamanha fé, ela tinha certeza de que se ela tocasse nas vestes do Cristo, ela seria curada. Então, a fé acionada, ela se conectou, porque a fé é uma energia conectora energeticamente. Quando ela se conecta, no caso a mulher, na energia do Cristo, que o Cristo, ele irradiava ondas extremamente elevadas, ondas curtas, ultracurtas. Então, assim, o poder transformador era gigantesco do Cristo. Naquele dia, muitos tentaram ser curados pelo Cristo e não tiveram êxito, mas aquela mulher sim. Então, um exemplo, o Cristo irradiava isso. Mas para a cura no outro, era necessário que a fé do outro, a confiança plena, pudesse fazer essa conexão. De maneira muito simples, como o fio de um aparelho eletrônico ligado na tomada, pelo plug, conecta a energia elétrica a passar pelo fio, a corrente elétrica. A fé é uma energia que conecta para que a corrente mental daquele espírito superior, aquela corrente mental passe por esses canais que a fé direcionou para que o próprio espírito seja curado. Muito bem, então nós podemos perceber que a física, na verdade, a disciplina científica que se ocupa da descoberta e entendimento das leis naturais. E como nós já dissemos, as leis naturais nada mais são do que as leis divinas. Portanto, perfeitas. E se perfeitas, imutáveis. Então, na base, na raiz dessa disciplina científica, que é a física, nós temos o entendimento do universo e de tudo que existe nele. É, na verdade, uma busca do entendimento da verdade
a busca do entendimento de Deus, não do Deus antropomórfico, não do Deus figura mitológica, do Deus conceito, que é, como perguntou Allan Kardec na primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus? Ele não perguntou o que é Deus ou quem é Deus. Deus, para nós, por enquanto, é apenas um conceito, porque nós somos consciências muito embrionárias, muito pequenas, para podermos vislumbrar, nem que seja parcialmente, esse conceito, que hoje é um conceito para nós, de Deus. Então, nós usamos ainda uma visão pueril, né, de um Deus ser humano, de um Deus que é um velhinho sentado numa cadeira e que vai decidir as coisas que vão acontecendo. E a partir dessa visão pueril, antropomórfica, a gente acaba transferindo para esse Deus hipotético qualidades e defeitos humanos, que é outro absurdo conceitual. Quer dizer, um Deus que pune não é uma divindade infinitamente bom e justo. Ele não pune, né? Isso leva a pessoa que tem fé, às vezes, se expressar de maneira até equivocada, quando diz, por exemplo, eu sou temente a Deus, eu tenho temor a Deus. Você tem medo de Deus? Aquele que te criou, infinitamente bom e justo. Então, vejam a importância da física. Quer dizer, na medida em que nós vamos mergulhando nos mistérios do universo e que nós vamos conseguindo entender de uma maneira racional e lógica como as coisas se dão, isso não anula o conceito de Deus, reforça. Quanto mais nós entendemos as leis naturais, mais a gente vai sentir a necessidade teórica de uma causa. E aí a resposta dos espíritos de Allan Kardec, que é Deus, causa primária e origem de todas as coisas. Ou seja, ele é a causa, né? Antes dele não existe. Ele sempre foi e sempre será. Esse conceito do eterno, do infinito, o infinito a gente entende, o infinito é uma coisa que não tem fim, mas pode ter tido um começo. Mas o eterno, aquele que sempre existiu, sempre vai existir, é alguma coisa que não entra nos nossos referenciais teóricos. A gente tem dificuldade de aceitar isso. Então, vejam, já começa por aí a dificuldade de aceitar Deus. Mas aí vem a física e com todo o seu cabedal de informações, começa a nos mostrar um caminho verdadeiro, um caminho seguro para o entendimento do que hoje é um conceito. E amanhã, com o nosso desenvolvimento e a nossa evolução, vai se tornar um fato, não é? Ver Deus face a face. Só vai poder chegar lá aquele que se desenvolver, que aprender o amor incondicional. Nós queremos agradecer muito a você que assiste o nosso programa e ao André Luiz por ter vindo falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto tão fascinante. O nosso programa de hoje fica por aqui, mas o que você tiver para falar conosco, você já sabe, é só mandar um e-mail cienciaeespiritualidade@tvmundomaior.com.br. Até o próximo programa.